O Estruturando Soluções, por ocasião do Congresso Brasileiro do Concreto, promovido pelo Ibracon, hoje está em Curitiba. E, como sempre, teremos hoje a oportunidade de bater um papo muito legal sobre estruturas. Como vocês sabem, nós temos aqui a oportunidade de conversar sobre engenharia em diferentes níveis, com diferentes abordagens, mas sempre focando nas estruturas. E hoje o assunto, o bate-papo, vai ser de alto nível. Nós estamos aqui com a presença do engenheiro Marcelo Rezende, ele que é PhD em estruturas e que vai passar um pouco aqui, dentro do nosso tempo, a sua experiência, como ele atua no mercado. Vocês que já nos seguem sabem como esse momento realmente é interessante, é proveitoso. Quem não nos segue ainda, se inscreve aí no canal, deixa tua opinião, deixa teu comentário, que será um prazer tê-los conosco. Marcelo, primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite. Nós sabemos que quando estamos fora, né, da nossa cidade, por ocasião de um congresso, a correria é grande, temos muitas coisas a fazer e mesmo assim você conseguiu encaixar aí na tua agenda esse momento. Cara, muito obrigado e é sempre um prazer reencontrá-lo. Fala um pouquinho aí pra gente, nesse início, a tua formação, a tua história, faz aí uma breve apresentação. Paulo, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Satisfação estar aqui com você e falar um pouco de engenharia, que a gente gosta muito, né? Bom, meu nome é Marcelo de Rezende Carvalho e eu sou professor no Instituto Federal de Goiás e também sou projetista estrutural. Eu fiz o meu doutorado na Universidade de Sydney, na Austrália. Também, na sequência, fiz meu pós-doutorado e acabei retornando ao Brasil para ajudar a nossa engenharia aqui também, né? E, recentemente, estou num circuito aí de vários congressos para conseguir desenvolver justamente algumas parcerias numa pesquisa que a gente conseguiu um fundo recentemente muito interessante. Mas falando um pouco mais da minha formação também, eu sou de Goiânia, me formei na PUC Goiás e acabei indo direto para o doutorado, direto lá para a Austrália. Mas antes disso, eu cheguei a projetar vários projetos interessantes, prédios altos. Goiânia é uma cidade de prédios de mais de 100 metros de altura. Hoje já temos prédios de mais de 200 metros de altura lá. Então, o mercado tá bem aquecido. Que legal, viu, Marcelo? É muito bom a gente ouvir que um engenheiro tão jovem... Marcelo, você tem o quê? 30 e poucos anos? Eu tenho 37 hoje. Pois é, 37 anos. Ouvir um depoimento desse inspirador, motivador, né, para quem está finalizando o curso de engenharia, que está nos seus passos iniciais. Um engenheiro jovem, super competente, que já atuou fora do país, PhD e projetando edifícios aí de mais de 100 metros de altura. Que bacana, vamos conversar muito a respeito disso. Preparei um roteirozinho aqui, elenquei aqui alguns pontos, vamos conversar sobre trajetória, formação, pesquisa e inovação na área de engenharia, vamos falar sobre modelagem numérica, coisa que a gente gosta muito de fazer, experiências profissionais e por aí vai. Marcelo, lá no início, tá? O que é que te levou a escolher a área da engenharia estrutural, tá? E, na sequência, por que atuar na docência? Muito interessante a sua pergunta. Geralmente, a gente tem que decidir as coisas muito cedo, né? E a maturidade nem sempre tá lá. Eu sabia que, como muitos, acredito como você também, a gente tem uma aptidão para matemática e física, né? E era o meu caso. Também não sabia qual engenharia seguir. Meu pai é engenheiro químico e pai, o que eu faço? Ele, Marcelo, engenharia civil, tem muito mercado. Acho que você tem potencial para isso. Eu, sem saber muito, ok. Gosto de matemática, gosto de física, vou dar essa chance. Mas dentro do curso de engenharia, eu me apaixonei pela área estrutural. Acabei lançando um livro na época de teoria das estruturas, de tanto que eu gostei da coisa. E gostei de entender como as coisas se movimentam, sabe? Eu achei aquilo o máximo. E da gente conseguir olhar para a natureza e tentar prever o que vai acontecer, né? Então, assim, e demora um bom tempo. Primeiro a gente ali aprende a matemática, os processos, mas demora um tempo significativo até a gente ter a tal sensibilidade estrutural, né? E até hoje a gente vem desenvolvendo ela, né? É um processo sem fim. Verdade. E as dificuldades e os projetos vão cada vez mais aumentando a complexidade e exige mais ainda dessa sensibilidade nossa. E assim, interessante, eu não sei, talvez você fale isso para os teus alunos também. Que disciplinas você leciona? Teoria das estruturas 2,
concreto protendido e resistência dos materiais. Tá. A gente está ali transitando basicamente nas mesmas disciplinas. Eu não ministro teoria, mas eu ministro resistência aos materiais e estruturas de concreto. Atualmente estou dando aula de dosagem, de mecânica também, por uma situação particular, que também são assuntos que eu gosto muito, mas a minha área de ensino é resistência aos materiais e estrutura de concreto. E assim, a gente, ao conversar com os alunos, eu sempre tento mostrar para eles essa ideia que você passou, que isso é fundamental e é importante. Nós, engenheiros de estruturas, nós trabalhamos com previsão de comportamento. Eu sempre brinco mostrando um modelo estrutural, um pórtico 3D, e eu pergunto para o aluno, ei, o que é que você vê ali? E ele diz, eu vejo um edifício. Eu digo, você está enganado. Você não vê um edifício, você vê um modelo de um edifício. O edifício é aquele que está lá fora. Eu mostro na janela. E nós, engenheiros, nós temos que prever o comportamento daquele edifício, algo que não existe ainda. Nós vamos ter que criar um modelo com ferramentas matemáticas, computacionais, fazer simulações e ter a garantia de que isso vai funcionar bem. Isso, para mim, e para você também, eu vejo agora pela sua resposta corporal, enquanto eu falo, que isso realmente motiva muito o teu trabalho e certamente te ajudou nessa decisão. Com certeza. Eu acho que a gente tem um modelo matemático lá, né? Que a gente não tem como testar o prédio antes de colocar ele para existir. Não é tentativa e erro. Igual outras engenharias que têm essa oportunidade, né? A própria engenharia aeronáutica, antes de colocar, eles fazem inúmeros testes, engenharia mecânica, inúmeros testes. Que são modelos coisas, também, né, Marcelo? São modelos em escala real. Sim. E a gente trabalha com outro tipo de modelagem. Sim, a gente não tem a chance de todo o prédio vai fazer, construir o prédio, simular ele real para depois, ok, pessoal, vem morar. A gente tem que acertar na primeira tentativa. Então, quando a gente está lá no ensino médio, cara, e tem acesso à matemática, à física, e com o tempo a gente consegue aplicar essas ferramentas, essas disciplinas, e consegue extrair de algo que parece ser tão abstrato, né? Quando a gente consegue aplicar isso e prever comportamentos, ver a edificação ser erguida e dizer, cara, deu tudo certo, né? As minhas previsões realmente aconteceram como tinha que acontecer. Cara, eu acho isso aí fantástico no mundo das estruturas. É o que mais me dá satisfação. E a docência? Como é que veio? Então, a pergunta é fantástica, porque eu nunca me imaginei sendo professor. Eu me formei um pouco antes de formar, já trabalhava no escritório de cálculo, e assim que me formei já comecei a projetar. E na PUC a gente tinha excelentes professores de projeto e 2 acabaram se aposentando. Como eu tinha certa experiência de projeto, eles me chamaram, Marcelo, você não quer ministrar a disciplina de projeto estrutural aqui? Eu era muito novo, acho que tinha uns 23, 24 anos para lecionar projeto estrutural. Mas vocês têm certeza? Eu tô muito jovem. Não, você já projetou alguns edifícios significativos, excelentes aqui em Goiânia, pode ver. E fui, no começo, mais para ajudar meus colegas da PUC. E gostei, continuei lecionando e continuei projetando. Os 2 ao mesmo tempo. Então, eu dava aula daquilo que eu fazia. Então, é uma oportunidade sensacional. Isso é fantástico para nós e principalmente para o aluno, né, Marcelo? Assim, eu vejo muitas queixas dos alunos. Eu acho que tanto você quanto eu, nós somos professores federais, né? Assim, não comentei no início, pessoal, mas eu e o Marcelo, a gente tem muitas similaridades, muitas semelhanças aí. Entre elas, eu sou professor do Instituto Federal do Ceará, ele é professor do Instituto Federal de Goiás, né? E eu sou professor sem dedicação exclusiva. Esse é o meu regime de trabalho. O seu também? Eu também. Pois é. Então, isso nos permite ter esse contato mais próximo com o mercado e a gente termina lecionando aquilo que a gente realmente faz no dia a dia e o aluno tem muito a ganhar com isso, né? Eu vejo aí, não vou fazer aqui um comentário abrangente, isso não é uma regra, mas às vezes a gente vê o aluno se queixar daquele professor que tem muita teoria, mas que não consegue aplicar, né? Não tem essa experiência, não consegue mostrar realmente a aplicação do conhecimento no mercado. Então, isso é algo que certamente os teus alunos adoram em sala de aula. Espero que sim. A gente sempre tenta trazer realidade de projeto, realidade das construções para dentro da sala de aula, até mesmo para motivar os alunos, né? Para que não fique um amontoado de contas que o aluno consegue visualizar, né? Então, tem que ter uma dosagem.
obviamente, a gente aprofunda bastante na teoria, mas sempre trazendo o lado prático, até mesmo para motivar e até mesmo porque eles serão engenheiros que vão atuar. Né? Muitos querem atuar, nem todo mundo quer seguir a academia, e eles precisam entender a coisa na prática. E essa prática a gente tenta trazer para a sala de aula. Perfeito. Eu acho essa relação mercado e docência fundamental para uma boa formação. Como você acabou de dizer, a gente tem que dar oportunidade para a escolha. Nem todo aluno quer ir para a academia, nem todo aluno quer pesquisar, nem todo aluno quer ir para o mercado. Então, eles têm que ter oportunidades, né, de viver esses mundos dentro da universidade. E, além desse aspecto comum que nós temos, que é ser professores no Instituto Federal, você também é PhD em estruturas, estudou fora do país, foi à Austrália fazer o teu doutorado. O país me recebeu de braços abertos, foi fantástico. Marcelo, conta um pouquinho dessa experiência, como é que foi viver na Austrália, conta já desde o início, como você aplicou, como surgiu essa ideia, por que a Austrália, por que a Universidade de Sydney, como foi essa experiência e, aproveitando, fala um pouquinho de algumas curiosidades da Austrália para quem está nos assistindo aqui. Com certeza, eu falo com muito prazer da Austrália. Então, vou recapitular, vou voltar quando eu ainda era professor na PUC e projetista no escritório de cálculo conceituado em Goiânia, e surgiu a ideia de continuar os estudos, né, e ir além. E eu pensei bastante que país ir, né? Então, a gente, brasileiro, a gente é tropicalizado em questão de clima, a gente quer um lugar que a gente também se sinta confortável climaticamente e de pessoas, né? A Austrália é um país também muito semelhante a gente, em questão de clima, tem muitas praias e um povo muito acolhedor. E é um país novo, tem pouco mais de 200 anos e que ainda está desenvolvendo bastante e recebendo muito imigrante. Eu costumo falar que a Austrália é como se fosse o Brasil no passado, em que ainda estava recebendo muita gente. Então, e aí, quando eu escolhi a universidade, eu olhei algumas universidades da Austrália, a gente sempre lembra de Sydney, Melbourne, Brisbane são cidades são capitais dos estados e são cidades maiores. Mas em Sydney, eu encontrei dois professores pelo próprio site da universidade. Eu ia pesquisando quem pesquisava coisas na minha área que eu gostaria de desenvolver, que é concreto armado, estruturas de concreto armado. Acabei indo pro lado da mecânica computacional, né? Em concreto armado. Mas lá eu vi dois professores, um é o Gianluca Hanzi, que é um italiano fantástico, autor de livro também, é um revisor do Eurocódigo, e o outro é um português, o professor Daniel Dias da Costa, que eu mandei e-mail pros dois na época. E um pouco descrente se ia dar certo ou não. Mas aí eu tentei a bolsa pelo governo brasileiro, né? Tanto a CAPES quanto o CNPq, de tempos em tempos, ela fomenta para que brasileiros estudem no exterior, principalmente estudos avançados como o doutorado. Mas na época, Paulo, eu não tinha mestrado, somente a graduação, e aí eu já havia passado na seleção da Universidade de Sydney, já estava aprovado, e aí eu pedia a bolsa, só que o Brasil me negou a bolsa. E na época disseram até que como eu não tinha mestrado, eu não tinha potencial, ia de um estado não tão privilegiado, e aquilo me afetou na época, sabe? Afetou e eu fiquei, poxa, já passei, mas o meu país não me ajudou. Mas a Austrália, vendo isso, ela me deu a bolsa. Eu consegui uma bolsa da Universidade de Sydney. Ela sempre assim, vem que a gente te quer aqui. E aí isso foi fantástico pra mim. Eu fui com uma chance, uma oportunidade como essa de ter bolsa e se manter lá, porque é um país muito caro. E encontrei uma instituição maravilhosa, nas melhores do mundo, com pesquisadores que me tratavam como igual, sabe? Meu orientador me tratava de igual para igual, com muito respeito, sem olhar de cima para baixo. Então isso também me encorajou muito, sabe? Isso me deu muita força para enfrentar um doutorado que não é brincadeira, você sabe como que é, né? Você e algo que não existe ainda. Sim. E aí, falando um pouquinho de Austrália agora, me encontrei em Sydney também, a cidade é maravilhosa. Quem estiver pensando em ir para a Austrália, recomendo que vão gostar bastante, é um país muito receptivo. E uma das curiosidades que você pediu, o meu co-orientador, acabou que os dois que eu tinha mandado e-mail, um virou orientador, outro co-orientador. O Gianluca Hanzi, meu co-orientador, e eu também participei um pouco junto com ele, foi responsável pelo projeto de revitalização da Opera House.
Que bacana. Então, assim, algo assim, estamos falando de coisa grandiosa. Então, tive oportunidades fantásticas, sabe, Paulo? E aí, ao terminar o curso de doutorado, terminei em 3 anos e meio, e gostaram do meu trabalho, fui chamado para continuar lá como pesquisador, né, de pós-doutorado, e fiquei lá mais um ano, ajudando, trabalhando com o pessoal de lá. E terminei o pós-doutorado também. Mas, ao terminar o doutorado, uma coisa que também fiquei muito feliz, porque desde que eu entrei lá, eu comecei a lecionar lá. Eu lecionei por 4 anos na Universidade de Sydney. E sempre dedicando muito, sabe? Lecionei concreto armado, análise estrutural, mecânica, tanto estática quanto dinâmica. E no último ano, todo ano lá, eles fomentam muito isso de... Todos os anos a gente faz uma premiação para os melhores professores e os melhores tutores. E tanto existem várias escolas, né? Lá são 8 escolas, escola de engenharia civil, escola de engenharia elétrica, aeronáutica, aeroespacial. Então tem a premiação de cada uma dessas escolas, quem foi o melhor professor de cada uma das escolas e quem foi o melhor professor da faculdade geral, porque a faculdade de engenharia, ela tem todas essas escolas. E aí acabei ganhando o prêmio o melhor professor da faculdade no ano de 2020. Parabéns. O prêmio foi em 2020, quem foi o melhor professor do ano de 2019. Então, assim, meio que consagrou o término do meu doutorado, sabe? Coroou pra mim aquilo. Tem um prêmio em dinheiro também, não foi muita coisa, foi uns $600 ou $1.000, não lembro. Mas o mais interessante foi o reconhecimento dos meus pares, né? Os meus colegas lá, tanto professores como alunos, né? Porque isso dependeu de muito depoimento dos alunos. Então, foi fantástico, Paulo. Olha só, que interessante, né? E algo que me orgulha muito está promovendo um momento como esse. E eu digo sempre que o Estruturando Soluções é um canal onde nós falamos sobre estruturas, mas não somente sobre estruturas. O que é que eu quero dizer com isso? Só a oportunidade, né, das pessoas que nos acompanham ouvir uma história como essa tua, cara, já é fantástico, é motivador, né? E quantos ensinamentos você passou agora em poucos minutos de fala, né? De conquista, de resiliência, de ter sido, né, ter sua solicitação negada pelo governo brasileiro e, na sequência, ter o teu trabalho reconhecido por um outro país. Outra coisa que é importante a gente pontuar aqui, Marcelo, é que é possível fazer um doutorado fora do país sem necessariamente ter mestrado. No Brasil, gente, isso aí é uma condição obrigatória. Tá? Praticamente obrigatório. Eu fiz primeiramente o meu mestrado em estruturas e depois fui fazer o doutorado fora do país. Mas, tipo, a minha esposa também, ela fez doutorado direto, tá? Na Europa, como você fez doutorado direto. Então, fica aí uma dica, uma oportunidade. Esses dias eu conversando com um amigo nosso, colega nosso que é da área de estruturas, ele foi para a Inglaterra, ele está na Inglaterra fazendo doutorado. E é um cara muito bom, sabe, assim, tanto na área de estruturas, quanto na área de cultura, línguas e tudo mais. E eu disse para ele, olha, cara, que bacana, tô feliz que você está indo fazer o teu mestrado, mas eu acho que você queimou um cartucho aí. Certamente você seria aprovado para doutorado diretamente, né? Então fica essa dica aí também, gente. Se você pensa em fazer doutorado e pensa na possibilidade de encurtar caminho ou sabe que você tem potencial para ir direto para o doutorado, tenta, né? De repente, isso vai dar certo. E o Marcelo fez dessa forma e fez um excelente trabalho, se tornou professor da universidade, ganhando prêmios. Foi fantástico e eles analisam não somente se você tem mestrado ou não, né? Eles analisaram toda a minha trajetória. Eu tinha feito iniciações científicas, alguns trabalhos interessantes, já tinha sido professor e já tinha 6 anos de escritório de cálculo, né? Então, e também a minha proposta, a minha carta de intenções, eles levam tudo isso em conta. No Brasil, existe o doutorado direto, mas é algo muito raro e que a academia hoje ainda meio que há um impedimento. Eu nem conheço. Qual a instituição aceita, você sabe? Eu sei que existem alguns poucos programas, não sei se a Poli da USP tem, tempos em tempos ela tinha, depois ela retira, mas algumas poucas instituições permitem isso, mas é muito raro. Eu lembro que um dos textos da negativa que me deram, né, do ad hoc, da pessoa que avaliou, é um avaliador cego, né, da época que avaliou e falou, não, Marcelo, você não vai ter a bolsa, foi justamente isso. Ele disse assim, o candidato não tem potencial e raríssimos casos a pessoa poderia ir para o doutorado. Então, eu acabei provando para essa pessoa que eu sou um desses raríssimos casos.